Brasil, muito bom dia pra você! Sem Neymar, Carlo Ancelotti divulgou a relação dos 26 jogadores convocados para os 2 últimos amistosos do ano contra Senegal e Tunísia. A maior novidade ficou por conta de Luciano Juba, do Bahia, Vitor Roque, do Verdão e Fabinho, que está no futebol árabe, voltam a vestir a amarelinha. Por falar no camisa 9 do Palmeiras, o agente do Tigrinho afirmou que vem recebendo muitas ligações de clubes europeus. Na Baixada, Neymar treina, mas ainda faz suspense sobre a participação no clássico de quinta-feira no Allianz Parque. No Corinthians, Dorival Júnior terá os retornos de Breno Bidon, José Martínez e Ranieri para encarar o Bragantino. No Flamengo, Felipe Luiz à espera da recuperação de Pedro para a decisão em Lima. Tem vários desfalques para encarar o São Paulo amanhã na Vila Belmiro. E no Tricolor, a ordem é aproveitar a boa fase depois de 2 vitórias seguidas e sonhar com ela, a Libertadores. Vamos a ver. Não sei. Aqui, você sabe que adaptação é a palavra perfeita para São Paulo. Tem que adaptar a todas as coisas que acontecem. Então, vamos a ver como a gente vai enfrentar esse jogo, mas... Sinceramente, se tem que escolher lógico que escolheria LDU. Flamengo, era lógico que se passava LDU, era melhor para a gente. Todo mundo é muito ciente daquilo que tínhamos que fazer, como preparar o jogo, como descansar, então deu tudo certo, foi tudo muito bem planejado. E aí seguir assim, com a cabeça tranquila, trabalhando muito, porque estamos chegando em retas finais, né, de 2 competições importantes, então temos que manter o foco, concentração total para podermos dar alegria à nossa torcida. Lo he hablado nuevamente con Neymar, vamos a ver cuando él pueda recuperar, empezar a jugar de nuevo. Você considera levar no grupo da Copa algum jogador que não tenha intensidade para ser titular? Puede ser que yo voy a llevar un jugador que no tiene intensidad por el primer juego, por el segundo juego, mas no voy a llamar un jugador que no tiene intensidad, que no puede tener intensidad para todo el mundial. Eso no, creo que precisamos de jugadores físicamente a nivel top. Muito bem, a gente está começando o Jogo Aberto com eles aqui. Cicinho, bom dia para você. Já está preparado para esse grande duelo da Vila Belmiro entre São Paulo e Flamengo? Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. É expectativa, né? A fase do São Paulo é boa, o momento é legal, mas, por outro lado, tem o Flamengo, tão temível Flamengo. Mas acredito numa vitória do São Paulo, Renata. Edu Dracena, bom dia pra você, tá demais, hein? Liderando o Brasileirão, finalista da Libertadores e agora esperando pelo duelo que pra você tem peso de torcedor dos 2 lados. E eu falo de Palmeiras e Santos. E aí? Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Haja coração, hein? Coração bem dividido, realmente. Mas espero que possa ser um grande jogo, porque um pensando no título e outro querendo sair daquela zona da confusão ali. Então esperamos que pode ser um grande jogo e tomara quem vença o melhor. Ronaldão, aquele bom dia especial pra você. É o seguinte, vamos ganhar do Bragantino, né? É necessário, tem reforços, jogadores voltando. É a hora, amanhã, tá bom? Ô, menina Renata, bom dia a você. O sol, girassol, tá bom de girassol. Bom dia, menino, seus cavalos. Você falou tudo. Despacito, o Coringão vai lá. Agora tem o trio. O trio entrando em campo, o resultado ele chega, com certeza. Creo que nos últimos jogos hemos mudado muito a equipe para fazer teste. Creo que estes testes sempre en ese sentido son positivos, porque es una evaluación que tenemos que hacer, puede ser positivo o negativo. Creo que eu acho que os testes feitos han saído bem. Eu tenho mais conhecimento dos jogadores aqui, que não conhecia muito, e creo que não vamos fazer esse tipo de mudança que hemos feito na data FIFA de outubro. Eu acho que
vou ter uma equipe nos dois jogos um pouco mais definido. E nesse sentido, a verdade é que nessa convocação tem jogadores como Fabinho, que quero evaluar, como Juba, que quero evaluar, e como Victor Roque, que está fazendo muito bom no Campeonato Brasileiro. Temos 7 jogadores do Campeonato Brasileiro, isso significa que toda a CBF tem muita consideração de lo que está passando aqui no campeonato. Conhecemos o calendário, mas creio que a prioridade nesse momento hoje é o equipo nacional, a seleção brasileira. Então, hemos chamado os jogadores que eu acho que podem ajudar a seleção brasileira para esses dois jogos, o mesmo de Flamengo como Victor Roque de Palmeiras. Você tem falado com o Neymar? Você tem acompanhado o Neymar? Não he hablado novamente com Neymar. Vamos ver quando ele pode recuperar e começar a jogar de novo. Você considera levar no grupo da Copa algum jogador que não tenha intensidade para ser titular, para jogar os 90 minutos, mas que possa te entregar um diferencial técnico no segundo tempo, durante 25, 30 minutos? Obrigado. Pode ser que eu vou levar um jogador que não tem intensidade por o primeiro jogo, por o segundo jogo, mas não vou chamar um jogador que não tem intensidade, que não pode ter intensidade para todo o Mundial. Isso não. Creo que precisamos de jogadores fisicamente a nível top. Amarelo em homenagem à seleção brasileira também, não é? Uma homenagem à vida, energia positiva. Tô precisando de boa energia no futebol também, não é? Mas é o seguinte, estou curiosa para saber as opiniões de Cicinho, Edu, Ronaldão sobre a seleção brasileira. Mais uma convocação do Ancelotti. E ele deu a dica, 16, 17 nomes aí. Se nada der errado, estarão na Copa do Mundo. E não é proibido falar de seleção brasileira, mas antes da seleção, a gente vai tocar nesse assunto que movimenta São Paulo, Brasil, continente. Eu falo do Grande Prêmio de São Paulo, que está para acontecer neste final de semana. E a Band prepara detalhes, uma cobertura exclusiva, completa. E Lucas Herrero já está nesse esquema. Herrero, para você, aquele bom dia bem especial. Interlagos se preparando para receber a principal categoria do automobilismo mundial. Renata, aquele bom dia veloz para você, para os nossos companheiros de jogo aberto. E realmente só a Band mostra. Estamos na reta principal do Autódromo de Interlagos. Faltam apenas 3 dias para que os carros comecem a rasgar essa reta por aqui, mas nesse momento os bastidores, né? Porque as equipes ainda colocam e deixam as cargas, principalmente os containers de tudo que envolve o carro da Fórmula 1, né? Impressionante porque o circo da Fórmula 1 vem por ar, terra e mar. São 8 aviões que trazem os carros para o Brasil. Depois, 96 caminhões trazem tudo que os mecânicos e os engenheiros vão precisar para a pista. E aí, ao todo, mais de 1.100 toneladas de carga. O Rafael Pinotti, nosso cinegrafista, está mostrando uma das curvas mais icônicas do mundo, o S do Senna, e lá atrás as arquibancadas móveis que são construídas, viu, Renata? Além das arquibancadas fixas, 80 mil lugares são construídos para justamente esse Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. As tintas que vocês estão vendo, essas tintas azuis, amarelas e verdes, são trazidas de San Marino, na Itália, e 48 câmeras são instaladas para que o Race Control possa fazer todo o monitoramento, né, das curvas, das provas. Então, por aqui, tudo sendo preparado para que a partir de sexta-feira os carros possam, no treino livre, testar. Depois, a classificação para sprint. No sábado, teremos a corrida sprint e a classificação para a corrida principal. Domingão, a corrida. A partir das 2 horas da tarde, teremos luzes verdes no Autódromo de Interlagos e o campeonato. Além de ter Gabriel Bortoleto sendo o piloto brasileiro depois de 8 anos a correr em Interlagos, tem 3 pilotos disputando o título. Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen, os três muito próximos, muito colados. A disputa vai pegar fogo e o Thiago Fognini conta tudo pra gente sobre a expectativa pro Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1.
Ai, 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 tá chegando a hora. O Brasil volta a receber a Fórmula 1 com um campeonato mais emocionante dos últimos anos. Lando Norris, 357 pontos. Oscar Piastri, 356. E Max Verstappen, 321. 3 candidatos ao título, faltando 4 etapas para o fim da temporada. E Interlagos também recebe a 5ª sprint de 2025. Mais pontos em jogo e emoção redobrada para o torcedor brasileiro. O campeonato começou com Norris no topo da tabela nas 4 primeiras corridas. Na 5ª etapa, Piastri assumiu a liderança e ficou nela por 15 GPs. Mas na última prova no México, Lando venceu e recuperou a ponta. E ainda tem Verstappen, que venceu 5 corridas e busca o pentacampeonato. Quem leva essa emocionante disputa? Norris, Piastri ou Verstappen? You know, every weekend's different, every track's different, so it worked here. I did the job I got to do here, but next time out it's a completely new weekend. Interlagos promete receber mais um GP inesquecível. E você vai acompanhar tudo, claro, na tela da Band. E agora a convocação de Carlo Ancelotti. Ele anunciou os nomes, trouxe surpresas, jogadores que estão atuando aqui no Brasil e também ofereceu explicações. Pela 4ª vez, Carlo Ancelotti sentou nessa cadeira e convocou a seleção brasileira. Agora para os amistosos contra 2 equipes africanas. Senegal, no dia 15, em Londres, na Inglaterra, e Tunísia, no dia 18, em Lille, na França. Entre os 26 nomes, destaque para o estreante Luciano Juba, lateral esquerdo do Bahia. Luciano Juba. Não como explicar a sensação, sensação maravilhosa. Agradecer a Deus por tudo, todos os meus companheiros que me ajudam no dia a dia também. Sou o Rogério, minha família, então só desfrutar desse momento maravilhoso. Um jogador com perfil técnico muito importante. Ayer feito uma assistência muito boa para o gol do Bahia. Um jogador que pode jogar também por dentro. Para o atacante Vitor Roque, do Palmeiras, lembrado pela primeira vez pelo italiano. E para o volante Fabinho, do Al Ittihad, da Arábia Saudita, de volta depois de quase 3 anos. Mais tempo estou com os jogadores e mais nos acercamos à lista definitiva. Agora, creio que estamos muito cerca do que pode ser a lista definitiva do mês de junho. Creio que 17, 18 jogadores. A lista completa tem Bento, Ederson e Hugo Souza como goleiros. Os defensores, Alexandro, Caio Henrique, Danilo, Éder Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Luciano Juba, Marquinhos, Paulo Henrique e Wesley. Os meio-campistas, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho e Lucas Paquetá. E os atacantes, Estevão, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo, Vinícius Júnior e Vitor Roque. 7 convocados atuam no futebol brasileiro, sendo 2 do Flamengo e 1 do Palmeiras, que brigam pelo título do Brasileirão. Toda a CBF tem muita consideração de lo que está passando aqui no campeonato. Conhecemos o calendário, mas creio que a prioridade nesse momento hoje é o equipo nacional, a seleção brasileira. Então, hemos chamado os jogadores que eu acho que podem ajudar a seleção brasileira para esses 2 jogos, o mesmo de Flamengo como Vitor Roque de Palmeiras. Neymar, ausente mais uma vez, não deixou de ser assunto. Você tem falado com o Neymar? Você tem acompanhado o Neymar? Não he hablado novamente com Neymar. Vamos ver quando ele pode recuperar e começar a jogar de novo. Você considera levar no grupo da Copa algum jogador que não tenha intensidade para ser titular, para jogar os 90 minutos, mas que possa te entregar um diferencial técnico no segundo tempo, durante 25, 30 minutos? Obrigado. Pode ser que eu vou levar um jogador que não tem intensidade por o primeiro jogo, por o segundo jogo,
mas não vou chamar um jogador que não tem intensidade, que não pode ter intensidade para todo o Mundial. Isso não. Creo que precisamos de jogadores fisicamente a nível top. Os 26 escolhidos vão se apresentar na próxima segunda-feira, em Londres, onde treinarão no CT do Arsenal. O coordenador, Rodrigo Caetano, anunciou que a seleção enfrentará 2 equipes europeias na data FIFA de março. E antes da Copa, vai se apresentar no Brasil, para um período de treinos na Granja Comari, devendo realizar mais um amistoso antes de viajar para os Estados Unidos. Tá aqui a lista completa no nosso telão Jogo Aberto. Eu quero começar falando sobre Luciano Juba. Muito linda a imagem divulgada por ele, pelos familiares, do momento da convocação. Eu tenho certeza que deve ser algo único, né, Cicinho? Você sabe bem. Sim, é emocionante, Renata. Você recebeu uma convocação, sem sombra de dúvida, além da satisfação pessoal, né, e profissional, é essa alegria familiar, né? Então, merecido, vem fazendo um grande ano. E o Ancelotti dando essa oportunidade agora é chegar e agarrar, né? Já que está tão próximo da Copa do Mundo. E as laterais estão ainda, pelo menos até o momento, suspensas. Ninguém sabe exatamente quem será o titular, quem está largando na frente. Quando ele convoca um Danilo, um cara que pode fazer essa função. O Fabinho já jogou de lateral pelo Liverpool. Enfim, tem algumas opções. Edu Dracena, o Juba, comandado pelo Rogério Ceni, numa equipe que tem aporte, tem investimento, está bem no Campeonato Brasileiro, até vacilou em algumas competições, mas o trabalho apareceu para o Ancelotti. Isso é interessante. Está aparecendo, né? Na outra convocação foi o Jean Lucas, né? Agora foi, né, o Juba. E isso mostra... O PH voltando também, né? Isso mostra que o trabalho está sendo muito bem feito, é muito bacana isso. E é bom, Renata, para os jogadores brasileiros que jogam aqui no futebol brasileiro, que o treinador está olhando realmente eles. Porque muito tempo atrás, aí, alguns treinadores nem convocavam jogadores brasileiros. Era muito difícil disso acontecer. E agora a gente está vendo que o Ancelotti está dando essa oportunidade. Tomara que ele possa aproveitar da melhor forma, desempenhar o futebol que ele está desempenhando no Bahia, vestindo agora a camisa da seleção brasileira. Eu tinha uma dúvida, Rona, se o Ancelotti ia olhar com carinho também para o nosso mercado interno, se ia se concentrar mais no futebol do estrangeiro, brasileiros que atuam fora do país, mas ele está demonstrando que acompanha bem o campeonato, porque ele leva o Vitor Roque, que é destaque na Libertadores e no Brasileirão pelo Palmeiras. O Juba até estava machucado, voltou, é um cara essencial para o Bahia, não é? A gente vê que essas novidades vão aparecendo, o Fabinho, super experiente. Tô gostando dessa análise maior dele. Renata, e outra coisa que ele tirou da cabeça do brasileiro, aquele negócio de a seleção de empresário, né? Toda vez que saiu uma convocação, a gente ficava aqui, pô, mas como é que esse cara apareceu na seleção? Aí vai ver, era empresário, era amigo do amigo. Acabou esse negócio de amizade dentro da seleção brasileira. E foi dado também o sinal de alerta ao Neymar, que se não tiver 100% não vai. Então é isso que a gente quer ver, o melhor lá. O melhor tem que estar na seleção brasileira, independente do time ou até do país que ele está jogando. Ou está jogando bem, está indo matando. Tem que ir para a seleção brasileira, aproveitar essa fase boa, porque o futebol nada mais é que uma fase espetacular. E esse menino Juba aí também tem que agradecer o Rogério Ceni, viu? Porque o Rogério Ceni falou, ó, tem mais gente aqui que vai para a seleção brasileira. E tá aí o menino. Eu gostava dele quando jogava no esporte, mas nitidamente ele evoluiu muito agora como atleta do Bahia. E eu quero falar sobre Vitor Roque. Edu Dracena, você que está feliz demais, particularmente, com o sucesso do Vitor Roque. Deu a volta por cima no Palmeiras, é referência, deu certo ali com o Flaco Lopes. Vem chamando a atenção e volta, está na seleção brasileira. Como eu já vinha pedindo ele, né, na outra convocação também, a gente esperava que ele podia estar nessa lista, mas não foi. E aquela coisa do momento, né, Renato? O momento realmente é muito bom do Vitor, está ajudando muito bem os seus companheiros no Palmeiras e agora foi premiado com a convocação. Tomara que ele possa desempenhar também o mesmo futebol do Palmeiras na seleção brasileira e está retornando, né? Um jogador que foi para o Barcelona, foi para a Europa, infelizmente ele não conseguiu desempenhar, retorna ao Brasil e aí se reencontra novamente com um belo futebol, com um bom futebol e agora é premiado e sendo convocado. A camisa amarela já tá, né? Então não vai pesar, né? Ele já estava numa seleção, né? Que era a seleção do Palmeiras. Agora está na seleção brasileira. Da camisa amarela, não tem nada a ver. Ô Cicinho, a gente sabe que tem uma ausência que eu acredito que vai estar na Copa, que é o Rafinha do Barcelona. Tá machucado, como o Alisson também tá machucado. E a gente vê que abriu essa vaga. Para você, o Vitor Roque tem condições de chegar e ficar na seleção brasileira?
Renata, tem porque tem personalidade. O que esse menino passou aqui no Brasil, né? Nós, né, da imprensa, acredito que torcedores também cobrava muito dele porque o momento dele não era bacana, né? O Palmeiras trouxe ele para que ele fosse, né, desse resultado e não conseguiu imediato, mas em meio a tantas críticas ele teve personalidade e deu a volta por cima. Méritos também do treinador, principalmente dele que desempenhou o trabalho ali fazendo o que o treinador pedia. Então, a personalidade do Vitor Roque faz com que dê esperança cada dia mais. Já está vestindo amarelinha. Exatamente. Está em aberto, né, também essa posição. E por que não? É um menino que corre, que batalha e está fazendo gols, né, que é o papel do atacante. Então, tudo está cooperando para que ele chegue lá e dê o seu melhor e conquiste seu espaço nesse espaço curto para a Copa do Mundo. Só para finalizar esse papo do Vitor Roque, Ronaldão, surpresa para você que chamava ele de Vitor Nhoque. Não, mas ele é um brigador, né? A gente percebe também que a característica que o Ancelotti quer no time dele, que ele vai usar muito, vai ser a força e a velocidade para chegar até o gol do adversário. E ele vai ter também, eu acho que vai caber nesse time dele, quando o time estiver pressionando bastante, um centroavante fixo que sabe fazer a parede e fazer gols, que pode ser o caso do Pedro. Eu acho que para mim está definido, já que o Vitor Roque pode fazer parte da lista, porque ele tem essa explosão, e faz gols, né? Claro. Tá fazendo gol. E é momento, né, Ronaldão? O momento dele é espetacular. Então, o Ancelotti está usando disso para dar uma moral pro menino, que se agarrar, fizer gols agora nesses jogos, pode continuar. Agora eu quero falar de um jogador que fez muito sucesso na Europa, o Fabinho. Um atleta extremamente versátil, joga de volante, mas também pode atuar como lateral e zagueiro. E é um cara extremamente humilde, nós tivemos a condição de acompanhar isso aqui no Jogo Aberto de perto. Ele estava de férias lá do futebol árabe, veio aqui no programa, lá do Al Ittihad, e aí deu uma entrevista super ampla, falou sobre vários assuntos. Meus sobrinhos brigaram, como que você não leva a gente lá? Queríamos foto com o Fabinho. E não é que o Fabinho, que foi elogiado há poucos dias pelo Casemiro, voltou à seleção brasileira. Vamos lembrar o que ele disse aqui no Jogo Aberto em junho deste ano. Como que foi a repercussão da chegada do Ancelotti aqui no Brasil? E se você tem ainda esse desejo, né, de vestir ainda a camisa da seleção brasileira? Sim, falando sobre o Ancelotti, é um dos melhores treinadores aí do mundo, tem um currículo aí excelente. O último trabalho dele, que foi no Real Madrid, foi muito bom. Acho que ele ganhou 2 Champions. Então, um treinador com muita história, conhece jogadores brasileiros. Então, acho que ele tem muito a agregar à nossa seleção. Um treinador que pode trazer algo novo para a seleção, uma visão nova, taticamente coisas novas. Então, acho que tudo que vem para agregar à nossa seleção. E falando sobre mim, eu tenho o desejo, o sonho de voltar para a seleção, o sonho ainda de participar da Copa do Mundo de 2026. Estou fazendo meu trabalho lá no Al Ittihad, tivemos uma temporada excelente, essa última que acabou agora. E se vai aparecer a chance ou não, eu não sei, mas eu estou preparado, estou jogando bem e é isso. Tá vendo? Já falava sobre seleção brasileira. E eu não vi ninguém cravando que o Fabinho poderia estar nessa lista ou no radar do Ancelotti. Foi uma surpresa, não pelo talento e pelo futebol que ele joga, mas até porque está fora da mídia, está longe no mercado árabe, não é? Ronaldão, quem diria, hein? E o legal é ver que o Ancelotti está colocando um alicerce forte também, que é Casemiro, né, que é o Fabinho, o Danilo também, querendo ou não, leva experiência para a seleção brasileira. O Alisson, que já foi para 2 Copas também, tá vendo como eu elogio o Alisson? Porque você tem que ter numa competição dessa, são 7 jogos, você tem que ter um alicerce forte. Eu espero também que o Neymar esteja forte também para ser essa peça, porque você tendo uma espinha dorsal, o resto vem junto, né, Edu? Claro. Você tendo uma força ali do pessoal, opa, agora tá difícil, deixa com a gente. É assim que funciona. E são jogadores que, em momentos decisivos, vai chamar a responsabilidade, porque sabe como é a pressão, sabe como é esse momento
né, de jogar uma Copa do Mundo, porque não é fácil. Está aqui um cara que jogou a Copa do Mundo, sabe como é que é totalmente diferente de um amistoso ou jogar eliminatórias. Então, saber pisar na bola, você tendo jogadores dessa forma... Na última Copa, segura a bola, estamos ganhando, segura a bola. Os caras vão segurar essa bola, entendeu? Né? Então, acho que vai ser muito importante. É que às vezes a gente não entende algumas convocações, até porque nós não somos treinadores. Mas o que dá para perceber do Ancelotti é que a convocação dele é segundo... a maneira na qual ele gosta que o time jogue. Não é, não, a seleção brasileira precisa... Não, ele tem um estilo de trabalho que ele implantou no Milan, Real Madrid, Chelsea, por onde passou, e na seleção brasileira, por isso que ele falou de 60, 70 jogadores que tinha a oportunidade de ser convocado, porque está dentro daquilo que ele pensa como esquema de jogo, um time experiente atrás com atacantes leves, né, mesclando juventude com experiência. Então é mais pela cabeça do treinador. Às vezes a gente não entende, mas o Ancelotti ele já deu mostra do que ele é capaz de fazer, por onde ele passou, então basta o quê? A gente acreditar no que ele está convocando aí, e são jogadores experientes, né? E demonstrou que é generoso e benevolente, porque manteve Fabrício Bruno depois de falhas que chamaram a atenção contra o Japão. Tá aí na convocação, mesma coisa o Hugo Souza também, de novo, que ele não vai avaliar por um jogo ou outro, ele vai dar mais oportunidades e é legal isso. Bom, eu quero falar de Neymar, porque perguntaram para ele também sobre o Neymar, e aí essa é a dúvida. A seleção tá andando, tá caminhando, não foi bem contra o Japão, já contra a Coreia jogou uma partida bem consolidada. Ronaldo, será que o Neymar... Depende só do Neymar, eu acho que não depende do Ancelotti, essa é a minha visão. Se o Neymar ele estiver fazendo gols, só que hoje ele joga num time que está brigando para não cair, ele está mais tempo machucado do que à disposição. Então, nesse ano de 2025, o Neymar não deu mostras de que estará na Copa. Agora, tem muito tempo até o Mundial. Tem. Para ele, né? Para ele. Demonstrou também que a lesão dele não foi tão fácil assim de se recuperar. O trabalho que ele vinha fazendo, realizando com o seu staff também, deve surtir efeito, acho que é para esse momento também. Por isso que eu vejo, assim, nas escalações, nas convocações do Ancelotti, ele ter pessoas que sabem no momento difícil da seleção que ela vai passar, vai passando a fase, ela vai ter situações onde vai ter que ter essas pessoas como o Neymar, como o próprio Danilo, como o próprio Fabinho, Casimiro, de acalmar o grupo. Então o Neymar é esse cara também, assim como o Alisson. É esse cara. Só que o Neymar, ele tem um diferencial, assim, na seleção brasileira, que é aquele cara leve, aquele cara cai a bola nele, ele é um cara leve, ele quebra a linha, ele vai pra cima. O Rodrigo tem essa mania também, o próprio Vini tem essa mania, só que o Neymar tem a excelência. E é essa excelência que a gente quer ver novamente. E ele tem guardado com ele. Eu tenho certeza que ele está se preparando para esse momento e voltar para a seleção brasileira. Só se acontecer mais uma lesão. Aí se acontecer mais uma lesão nesse caminho, ele vai ficar distante. Outro cara que eu acho que estaria entre os defensores convocados, mas também está machucado, é o zagueiro Alex Alexandro, não é, que joga no futebol francês e que não apareceu também mais na convocação por isso. Porque o Ancelotti... Até o Douglas Santos também, que ele comentou também. O Douglas também, que é um cara que ele está no radar, que ele vinha chamando. Então tem muita gente aí que não está à disposição nesse momento, mas até a Copa tem esses jogos agora contra times africanos. Há uma tendência, nada confirmado, que o Brasil enfrente a França e a Croácia em amistosos contra times europeus. Teria mais um amistoso ainda antes, né, da Copa lá nos Estados Unidos, México e Canadá, enfim. A seleção está se preparando e o Ancelotti está olhando para todos os lados, hein? Isso que é importante. Agora, nós estamos olhando e muito para a briga pelo título do Campeonato Brasileiro, hein? Que coisa intensa o que acontece entre Palmeiras e Flamengo. Dois times favoritos, duas grandes campanhas. E correndo por fora, só olhando de leve, ainda tem o Cruzeiro. Eles dominam o futebol brasileiro. Mais que isso, dominam a América do Sul. O Verdão é líder do Brasileirão com 65 pontos. O rubro-negro está na cola com 64 na segunda posição. O time de Abel Ferreira depende apenas de si para ser campeão. E agora cada jogo é uma final. Vamos relembrar o caminho das duas equipes até a última rodada? Bom, o Palmeiras ainda enfrenta Santos, Mirassol, Santos novamente em jogo atrasado, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Vitória e Ceará. Já o Flamengo tem pela frente São Paulo, Santos, Sport em duelo atrasado, Fluminense, Bragantino, Atlético Mineiro,
Ceará e Mirassol. Os clubes brigam ponto a ponto. Qualquer deslize daqui para frente pode ser fatal. É bom ouvir a voz da experiência. Marco Aurélio Cunha, é uma liderança que tem tudo para ser liderança até o final? Não. Ou tem que abrir mais o olho ainda em relação ao Flamengo, que joga com o seu São Paulo? Quem escorregar, perde, Renato. A supremacia das duas equipes é fruto de administrações eficientes e elencos consistentes nos últimos anos. A disputa não fica apenas no Brasileirão. Flamengo e Palmeiras também decidem a Libertadores no fim desse mês. E só um vai entrar para a história como o primeiro clube brasileiro tetracampeão da América. Estão os dois melhores da América do Sul fazendo talvez a maior final da história da Libertadores. E é isso. É maravilhoso que podemos ter essa oportunidade de estar vivendo esse momento. É um privilégio muito grande estar vivendo esse momento. Então vamos desfrutar nós, Flamengo e Palmeiras, com certeza vamos desfrutar desse momento único que é jogar uma final de Libertadores nesse nível. É um grande rival, com grandes jogadores. O Flamengo chegou pela sua qualidade, pela sua organização, pela sua estrutura. Portanto, quem está na final, eu acho que chega na final por mérito. São duas equipas que são muito competitivas, muito competentes, com estruturas muito bem organizadas. Agora a gente sabe que o futebol não é quem investe mais ou quem gasta mais, é quem se prepara, é quem tem tempo para se preparar. Estamos na briga também pelo Brasileirão. Na parte financeira, segundo os balanços dos primeiros 9 meses do ano, recorde para os dois lados, faturamentos na casa do bilhão. O abismo para os rivais impressiona. Cenário de equilíbrio, elencos milionários. Técnicos apaixonados pelo que fazem, rivalidade que cresce e faz bem para o futebol. Aqui nós temos os jogos que restam para Palmeiras e Flamengo até o final do Campeonato Brasileiro, inclusive 2 partidas atrasadas. O que chama atenção é que eles vão atuar mais fora de casa. As duas equipes, da mesma maneira, não é? Então, eles vão ter vários duelos longe dos seus domínios e do seu torcedor em casa. Agora, são duas equipes muito fortes que têm potencial para vencer, tanto jogando em casa quanto longe. São duas equipes que mostram elenco, força, constância na tabela, bons números. Ronaldão, quem é o favorito, de verdade, sem clubismo? Então, assim, vendo pelo elenco, né? Vamos ver pelo elenco. E da forma que está jogando também, né? Nós temos que colocar tudo isso na balança. E as dificuldades para se escalar o time também. Eu vejo quem tem mais elenco, que pode chegar e mais longe, é o Flamengo. Porque parece que o Palmeiras já venceu a LDU e já ganhou esse um ano. Né, pela comemoração, por o efeito cascata que teve ali. Olha, temos que bater aqui para fazer ali, temos que não sei o quê. E o Flamengo até agora não teve essa união para enfrentar ninguém. O Flamengo tá indo aí, ó, despacito, vai lá, papapá, pipipip. Vai ter uma hora do Flamengo. Eu tô achando que essa hora do Flamengo vai ser nessa final em Lima aí. Não sei nem se vai ser em Lima. Tá, mas aqui a gente tá falando de Brasileirão, Série A. Então, mas aí vai ser uma coisa só, porque tem um time aí que não ganhou nada até agora, nesse confronto. Tem um time que não teve o gostinho de ganhar nada até agora. Mas tá disputando. O Flamengo já ganhou. Mas tá disputando. O Flamengo já teve lá o Cariocão. Cariocão. E o Flamengo já tem esse time que é cascudo. Tanto é que o próprio treinador já falou assim, ó, tem gente aqui que tá disputando pela 4ª vez, já sim, a final da Libertadores. Então é um time cascudo. E o outro ali ainda, que o treinador ganha, ele fica feliz. O treinador é bipolar. Ele ganha e fica feliz. Aí perde e coloca a culpa. Sim, mas você quer que o treinador fique feliz quando perde? Não tem meio tempo. E você vê aí um outro treinador do outro lado, o Felipe, aqui centrado, chamando pra ele a responsa. Opa, aí eu vi que depois do jogo do Palmeiras ele falou. Bem auxiliado pelo Rodrigo Caio, bem auxiliado, com um time bom, chamou a atenção do Pedro quando teve que chamar a atenção do Pedro, o Pedro respondeu e pode voltar para a seleção brasileira. Então, você me fez uma pergunta que eu vou te responder com clareza. Mas veja como são as coisas, eu não sei. Os dois confrontos é o Flamengo. Se o Pedro estivesse disponível jogando, sem lesão, ele poderia estar na seleção brasileira, mas não está. E quem foi? Vitor Roque.
Porque se o outro tá, ele não ia, né? A futebol é assim. Se um tá bem, o outro tá fora, Cicinho. Eu quero ver. Até o Varela, me responde isso. O Varela falou que preferia pegar a LDU do que o Palmeiras numa final de Libertadores. Mas precisa... Ué, tá com medo? Não é medo. Tá com medo? Você perguntou da preferência. Você também não preferiria se jogar? É claro que Vocês ficaram com medo da LDU. Você prefere medo ou prefere sol? Agora que o Ronaldo falou assim, que comemorou, que já tá comemorando. Pois é claro, ganhou de 4. Ninguém tinha... Você não tem que explicar esse 4x0, você tem que explicar o 3x0 que vocês tomaram lá. Ninguém tinha feito isso. Ué, que vale ao final. Na minha cabeça. Ganhou lá, mas não levou. Você tem que explicar o 3x0 que vocês tomaram lá. Ele ganhou lá e não levou. E não tá na final. O que acontece? Tem alguma coisa errada aí. Agora, o mais importante de tudo... Não foi 3x1? Lá foi 3x0 pro LDU, não foi? Achei que era do Flamengo. Não, então lá foi 3x0. E o mais importante de tudo... Agora quer explicar os 4x0 aqui? Explica o 3x0 lá. O Flamengo mas sério mesmo, quando um time passa por 2 jogos e se classifica, não é o que vale? O que vale é o final. O Flamengo ganhou de quem pra chegar na final aí? Fala pra mim quem ganhou o Flamengo aonde? Jogou aonde o Flamengo? Que pressão, que atmosfera que o Flamengo jogou pra poder passar, Cicinho. Como diz o Agel Fux, não importa como começa, e sim como termina. Não, vocês estão falando na forma que o Flamengo. Peraí, vocês estão divagando muito. Cicinho, você que tá neutro mais ou menos nessa história, mais ou menos, não é? De verdade, Série A, Libertadores a gente deixa pra depois. Quem é o favorito pra você pra vencer o título a partir desses confrontos que ainda restam? Olha, Renata, nós estamos falando do Flamengo que tem jogadores assim como Arrascaeta, como Pedro, tem craques ali no time. Já o Palmeiras não tem um jogador assim que a gente fala, tem um grande craque, que só que tem no elenco, né, no conjunto ali, tá se sobressaindo. Vamos lá, eu como torcedor, eu jogaria minhas fichas no Flamengo. É claro, você vai torcer pro Palmeiras? Não é questão de torcer pro Palmeiras. Cicinho, pelo amor de Deus. Eu tô entendendo o raciocínio da Peraí, eu posso ter minha opinião? Claro, deve. Agora você quer que eu obrigar... Mas você tá aí no clubismo. Mas sabe uma coisa engraçada? É a questão da eficiência, porque o melhor ataque é o do Flamengo, o melhor defesa é do Flamengo, o time que menos perdeu no campeonato é o Flamengo. Os números, quando você pega a tabela e não olha só a pontuação, são impressionantes. A campanha que faz o Flamengo é incrível, mas tem um Palmeiras que também resolveu jogar melhor a partir das últimas semanas. Eu já acho que o Palmeiras, na questão do clássico... Quem tem mais vitórias? Eu acho que na questão do clássico, o Flamengo só tem ali o Fluminense, né, considerado o clássico. O Palmeiras vai tomar 2 tacas nos 2 jogos. Deixa eu te falar uma coisa pra você, sim. O Campeonato Brasileiro... Porque clássico é divisor. Eu disputei Campeonato Brasileiro e ganhei 4 Campeonatos Brasileiros de ponto corrido. Eita! Você faz assim, se você ganha título e perde título, contra time que tá brigando pelo rebaixamento. Então, o Santos... O Palmeiras não ganhou do Flamengo, não ganhou do Cruzeiro. Então, sim, tá certo. Mas só que o Flamengo perdeu pro Fortaleza, perdeu pontos importantes. Perdeu pro Santos. Entendeu? E isso que diferencia o do campeão ou não. Então eu vejo assim, o Palmeiras tem mais vitórias e ganhou mais desses times. Porque esses times que estão brigando pelo título vai trocar ponto. E agora esses times que estão lá embaixo não vai ganhar ponto ou outro. Então, acho que por isso que eu penso que é o Palmeiras. Então, prepare-se, porque o próximo capítulo é nada mais, nada menos do que esse clássico Palmeiras e Santos. O topo segue verde. Tudo muito bem planejado. E aí seguir assim, com a cabeça tranquila, trabalhando muito, porque estamos chegando em retas finais, né, de 2 competições importantes, então temos que manter o foco. Mesmo sem a dupla Vitor Roque, Flaco Lopes e o meia Andréas Pereira, o Palmeiras deu conta do recado e segue na ponta do Campeonato Brasileiro. Uma boa notícia para Abel Ferreira, que sabe que terá desfalques pela frente. Vitor Roque foi convocado para a seleção brasileira pela primeira vez para os jogos contra Senegal e Tunísia nos dias 15 e 18 de novembro na Europa. E o Tigrinho fez questão de lembrar que de amarelo ele fica bem. Vitor Roque, que está fazendo muito bom no Campeonato Brasileiro. Com 50 jogos nesta temporada, o atacante balançou as redes 17 vezes, deu 5 assistências e anda despertando o interesse do futebol internacional. Segundo o agente do jogador André Cury, clubes estrangeiros estão de olho no Tigrinho. O Palmeiras teria recebido uma oferta de uma equipe árabe de 35 milhões de euros. E, de acordo com o agente, uma proposta de 50 milhões de euros da Premier League está para chegar. A imprensa internacional já repercutiu.
Mas o foco do jogador que voltou para o Brasil há 8 meses, pelo menos por enquanto, está aqui no Clube Alviverde e nos títulos que ele pode conquistar ainda nesta temporada. Por isso, o atacante, que deve desfalcar o time no jogo atrasado contra o Santos no dia 15 na Vila Belmiro por conta da convocação, quer entrar em campo no Allianz Parque nesta quinta-feira contra o mesmo Peixe, em partida válida pela 32ª rodada. Abel Ferreira conta praticamente com força máxima. Só Aníbal Moreno, que será desfalque pelo 3º cartão amarelo. No Peixe, a reta final do Campeonato Brasileiro também é de decisão, mas para fugir da parte de baixo da tabela, para o clássico de quinta-feira, Juan Pablo Vojvoda não contará com o zagueiro Luan Pérez. Mas a dúvida fica por conta de Neymar. O camisa 10 voltou a jogar no empate com Fortaleza, atuou por cerca de 30 minutos. Mas a comissão técnica trabalha com cautela. Sabemos essa realidade, onde jogamos, gramados sintéticos, sabemos isso também, e eu quero a Neymar de aqui para terminar o ano. ¿Sí? Eu quero terminar este ano com Neymar dentro do campo. Neymar, que sofreu uma série de lesões na temporada, já se manifestou diversas vezes contra o gramado sintético. A última vez foi quando torceu o pé no campo artificial da Arena MRV em setembro, no jogo contra o Galo. Antes, ele já tinha mandado recado sobre o gramado do rival alviverde. Jogar no Allianz, para mim, é praticamente impossível. Jogar em society é uma das coisas que me incomoda como jogador. Independente das minhas lesões. Ele já disse o que pensa, mas há 8 jogos do fim do Campeonato Brasileiro, a dúvida é poupar ou não poupar. Eis a questão. Eita, já apareceram propostas graúdas da Europa pelo Vitor Roque, segundo o agente dele, o André Cury. Edu Dracena, se ele for bem na seleção, continuar bem no Palmeiras, pela idade que ele tem, 20 anos, tem um mundo ainda. Renata, é que cada empresário tem sua característica, né? E conhecendo bem o André Cury, ele gosta de valorizar o seu atleta, ele gosta de colocar no mercado que tem proposta isso, tem a proposta aquilo. É claro que quando um jogador está desempenhando como o Vitor Roque está, com certeza vai ter muitas consultas, de repente até propostas, mas propostas baixas. E o que eu realmente vi, de repente, foi realmente esse valor, é um absurdo, né? Não que ele não valha, mas ele é um cara que, tipo assim, foi lá e não conseguiu desempenhar. Mas tomara que ele ainda continue aqui no Palmeiras bastante tempo, ajudando a equipe, né, fazendo gols e, quem sabe, conquistando títulos também. Rona, Vitor Roque tem muito potencial, a gente sabe, é bom jogador, é jovem. Demorou pra E o engrenar. empresário já disse, se vier a gente conversa. Então, mas empresário é que nem minha mãe. Minha mãe, hoje de manhã, ela falou que eu tô lindo. Então, a mãe sempre vai falar bem. Vai valorizar. O empresário, ele, ainda mais agora que ele foi, né, convocado, esse negócio todo, vai falar, nossa, esse menino é bonito, tem mais de 1 bilhão de times atrás dele. Mas é legal que a dupla Flaco e Vitor Roque tá nas duas seleções, argentina e brasileira. Sim, o Vitor Roque, desde que ele se achou, começou a fazer gols e que ele e o Flaco viraram titulares juntos, o futebol dele cresceu. Não só o futebol deles, né? O Palmeiras cresceu, né? Esses dois jogadores se entenderam ali dentro de campo e o resultado para o Palmeiras está sendo cada dia mais conquistado, né? Então, na verdade, nesse momento, eu já penso na Leila, né? Porque a Leila é uma mulher de negócios, ela é uma presidente que ela não apareceu proposta, é rentável para o Palmeiras, ela o dobro que mesmo. Pagou, né? Porque tá falando de 50 milhões. Ela vende e contrata alguém bom também. E o Palmeiras está chacoalhando mas não acerta árvore. todas também não, o Dudu que o diga, né? Não acerta Mas o Palmeiras está também, chacoalhando né? árvore, tá igual em Goiás, se chacoalha a árvore, cai dupla sertaneja. No Palmeiras você chacoalha, cai menino da base lá que dá conta do recado. Então, Cria da academia. Cria da academia, pelo trabalho muito bem feito que o Palmeiras vem fazendo. Se é uma proposta nesse nível aí, tchau. Por outro lado, o Flamengo se prepara para enfrentar o seu São Paulo, Cicinho. O Flamengo está bem desfalcado, uma boa notícia para o tricolor paulista. E o Varela, como vocês falaram, foi bem sincerão, falou que preferia a LDU do que o Palmeiras. Claro, né? O protagonista deve ser reverenciado. Mesmo sem estar jogando, Pedro foi homenageado nesta terça. Só tenho que agradecer por cada fase vivida aqui dentro. E espero poder continuar, né, fazendo história aqui, conquistando títulos, fazendo gols. No último mês, o atacante completou 300 jogos com a camisa do clube. Uma marca ainda mais impressionante
com os números alcançados. Nestas 6 temporadas, são 152 gols marcados e 36 assistências, ou seja, 188 participações diretas em bolas na rede. Sem dúvida nenhuma, é uma alegria imensa poder viver tantos anos dentro de um clube que eu sempre torci e sempre amei. E hoje poder vivenciar dentro de campo, para mim, é muito gratificante. Ainda fora das atividades, por conta da fratura no antebraço direito, o departamento médico do Flamengo se mostrou otimista com a recuperação de Pedro. Segundo o médico do clube, esse tipo de lesão pode levar até 8 semanas para calcificar. Mas a expectativa é de que em 4, o camisa 9 esteja de volta aos treinos. Mas o artilheiro não é o único problema do DM. Substituído ainda no primeiro tempo da vitória contra o Sport, Carrascal tem um edema com estiramento na região da costela. O caso é clínico e vai ser reavaliado diariamente. O colombiano volta ao trabalho quando parar de sentir dor. Jorginho tem uma lesão na posterior da coxa constatada. O meia ainda sente dor e, por esse motivo, não pode avançar o tratamento. Situação diferente de Léo Ortiz, que apesar de já ter condições de jogo, ainda tem limitações no tornozelo e vai ser preservado nos próximos jogos. Quem retornou ao campo nesta segunda foi Cebolinha. O atacante está em fase final de tratamento no quadril e vai ser reintegrado ao grupo. Hoje, o Flamengo treinou na parte da manhã e à tarde viaja para São Paulo, onde amanhã enfrenta o tricolor paulista na Vila Belmiro. Parece que cada adversário que joga contra o Flamengo é como se fosse uma final. E aí tu vê o nível de concentração dos caras e é difícil. O mês mais importante da temporada está só começando, mas certamente até o dia 29, quando acontece a final da Libertadores em Lima, os nomes de Flamengo e Palmeiras ainda vão ecoar bastante para os amantes do futebol. Sinceramente, se tem que escolher um, lógico que escolheria LDU. Flamengo, era lógico que se passava LDU, era melhor para a gente. Também, como para eles, se passava Racing, era melhor para eles que nós. Eu tô super ansiosa com esse jogo São Paulo e Flamengo. São Paulo ganhou do Vasco até de maneira inesperada e bem. O Flamengo precisa do resultado, tem problemas. Vai ser bacana de acompanhar. Vamos falar muito no debate. Seguinte, agora a gente vai dividir a rede, mas na sequência tem muito mais da convocação da seleção brasileira. Essa briga pelo título, principalmente entre Palmeiras e Flamengo. Cruzeiro tá só de olho e muito mais. Quem será que vai para pré-Libertadores, abrir um G7, pode abrir G8? E aí, Cicinho? Vai, Cicinho! Solta esse ser que aí está! Tricolor! Que alegria, hein? Eu queria que no meio do nada aparecesse assim um resultado importante, bem jogado, bem executado. Cicinho tem isso de sobra. O problema é que o próximo adversário, o próximo da lista é o Flamengo. Embalou! São 2 vitórias seguidas que trouxeram ao tricolor evidências de que o time pode chegar mais uma vez, pelo menos, à Copa Libertadores. Eu acho que, sem dúvida, 2 vitórias seguidas nos dá um pouco mais de confiança, ainda mais potencializa ainda mais as coisas boas que estão sendo feitas novamente. A tendência é continuar nesse foco, nesse objetivo. O G6 ter virado G7 também ajudou. Em 8º lugar, com 44 pontos, o time de Hernan Crespo está a 3 do Fluminense. O próximo jogo do Brasileirão será em casa e não será aqui. O São Paulo é mandante, mas enfrentará o Flamengo na Vila Belmiro. E será possível transformar o estádio do rival em um alçapão tricolor? Vamos a ver. Não sei. Aqui, você sabe que adaptação é a palavra perfeita para São Paulo. Você tem que adaptar a todas as coisas que acontecem. Então, vamos a ver. Este será o primeiro dos 4 jogos que restam ao São Paulo como mandante e que não serão disputados no Morumbi por conta de uma sequência de shows.
Após enfrentar o rubro-negro, jogará contra o Red Bull Bragantino na Vila novamente. As partidas contra Juventude e Internacional ainda estão com locais indefinidos. O técnico argentino terá mais 2 desfalques para a partida. Alan Franco e Enzo Dias receberam o 3º cartão amarelo. A boa notícia do departamento médico fica por conta de Cédric, que continua avançando na recuperação de fratura em um dedo do pé direito e participou de boa parte dos trabalhos do dia. Lá no primeiro turno, lembranças ruins. 2-0 Flamengo no Maracanã. Gols de Luiz Araújo e Wallace Ian na reestreia de Crespo. E sabemos perfeitamente que não, graças a Deus, não todos os dias vamos jogar com o Flamengo no Maracanã. Agora no Morumbi, na Vila Belmiro, é esquecer o que houve no Rio e buscar a 3ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro, rumo à Copa Libertadores. Graças a Deus, não todos os dias vamos jogar com o Flamengo no Maracanã. O que é? Graças a Deus, não todos os dias vamos jogar com o Flamengo no Maracanã. Só que agora é na Vila, um cenário diferente. Na Vila Belmiro, o Flamengo perdeu para o Santos no primeiro turno. O Flamengo está desfalcado, Cicinho. Será que o São Paulo vai passar por cima de outro carioca? Renata, eu tenho esperança nisso. Se bem que o Flamengo é o melhor time, mesmo desfalcado, tem os principais jogadores, é uma equipe melhor. Mas assim, o São Paulo tem que fazer prevalecer a força do grupo ali. Assim como jogou contra o Vasco, né, um time muito compacto, sabendo defender e tendo, né, sabedoria para sair no contra-ataque. Contra o Flamengo, o São Paulo vai ter que usar essa estratégia, porque se for para cima do Flamengo, aí corre o risco de acontecer o que foi no primeiro turno. Tomar taca, porque o time do Flamengo é muito bom. Você não tomou taca do Flamengo agora? 3-2. 3-2, Foi 3-1, era 3-2. E o Corinthians, O que é? Foi no lateral, que o lateral aqui que arrumaram aí, mas perdeu, pro Flamengo. perdeu. Mas era jogo do Corinthians. Tá, então não vou nem falar do Inter, né? Que o Inter foi pra tudo que é lado, Libertadores, brasileiro. Não dá pra falar de outra coisa. Ronaldão, chegou a sua vez. Corinthians se preparando para o duelo diante do Bragantino e com o retorno de jogadores importantes. Dos campeões, 3 vitórias seguidas, algo que não acontecia desde maio. É para deixar qualquer um muito feliz. Happy with the game. I think the team played very good. We had a lot of ball position. We were focused. Na 10ª colocação com 42 pontos, a 5 do G7, o olhar agora para outra parte da tabela. Não tínhamos abordado em momento nenhum essa situação de olharmos à frente. Por quê? Porque era uma situação que incomodava. Era uma situação que nos fazia ter uma preocupação grande em razão do que vinha acontecendo, os resultados não aparecendo e não acompanhavam aquilo que a equipe fazia em campo. É interessante isso, mas é uma realidade por que passamos. Eu acho que agora um pouco diferente. Mas será que isso é o suficiente para o holandês Memphis Depay? With the project that I have in my head, I want to compete for every title. Right now, we have to be transparent. I don't like fake news or fake things. That be realistic, okay? We have still the same team. So why you guys expect the media expecting that we can win every title? No, it's not the reality. We try to improve. A constatação do camisa 10 corintiano é de que a classificação do Corinthians para a Libertadores deste ano e o título do Paulistão criaram uma sensação sobre o time que não condiz com a realidade. I think also brought a lot of smoke because in the same time I think that people thought, okay, now this team is like competing for every title. No, I'm sorry, we're not, because we're not able to bring other players as well. It's true, right? Like we didn't buy one player, maybe one, Coutinho. Nos triunfos contra Atlético Mineiro, Vitória e Grêmio, o técnico Dorival Júnior teve o trio Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay em campo. O treinador sabe da importância desses jogadores, pensando na temporada do ano que vem, até pela dificuldade financeira do clube. Com o contrato até o fim de 2026, o assunto permanência ou renovação para Memphis Depay não é para agora. E ele tem suas motivações.
That's right now not the question to answer. Like I feel good here. I'm focusing on the cup and the Brasileirão to finish here good. We have many games left, so let's talk about that another time around the year. But you know, I want to achieve big things. But for me to achieve big things, for this club to achieve big things, I need some changes that only the people inside understand. You know. Buscar uma situação melhor passa pelo restante da temporada. Para o jogo com o Bragantino amanhã, Dorival Júnior conta com os retornos de José Martínez, Ranieri e Breno Bidon, que voltam de suspensão. Aliás, a partida contra o Massa Bruta será a primeira, após 6 seguidas, sem desfalques por suspensão. Sem sofrer gol nos últimos 3 jogos, em 34 partidas da era Dorival, o Timão não sofreu gol na metade delas, em 17. Mas isso tem um preço. O alto número de cartões amarelos. Você tem que pagar um preço porque você está todo momento tentando agredir, no bom sentido, seu adversário para retomada de bolas. Ronaldão, é o seguinte, Bidon de volta, Martínez também de volta. Então o Corinthians tem que ganhar. E o Ranieri voltando. E o Ranieri, que é o mais importante de todos. Isso, menina Renata, é o cara que dá uma sustentação para a defesa, ajuda muito o Garro, que ele joga próximo ao Garro. Além de ajudar os defensores, ele encosta muito no Garro para fazer as jogadas. Então, voltando essa turma aí, dá até para pensar numa vitória contra o Bragantino, viu? Porque jogar lá é difícil, hein? Muito difícil, bebida. Bom, eu só espero que o Corinthians vença o Bragantino, meu inimigo direto na tabela, o Bragantino. Menina da internet voltou, menina. Aí sim. Só nessa circunstância. Aí, tá vendo? Isso é Seja pontual, mas eu preciso. Seja bem-vinda. Dá uma ajuda lá, né? É isso. Seguinte, já vamos falar de Vitor Roque, de seleção brasileira, disputa pelo título do campeonato da Série A, tá intensa entre Verdão e Mengão, muita coisa. Ai, a minha saúde anda meio abalada no futebol, né? Ui! Olá, duplinha! E aí? Tudo bem, Rê? Tudo bem pensando no Flamengo? Pensando no Flamengo. Vai ser um jogo interessante. Quem ganhar ou perder não vai nem ganhar nem perder. Não vai? Não, vai todo mundo ganhar ou todo mundo perder nesse jogo. Tá. Eita, tá todo mundo de olho em tudo. E aí, Rona? Tudo. E o Corinthians agora tá numa operação aí. Difícil. Salvar quem? Vai ser a operação OSS. OSS? Operação Salva Saci. Quem deveria lidar e liderar com essa operação e tudo mais é o Inter, ele mesmo, né? Mas vai ser difícil ganhar do Vitória lá. Ganhar do Vitória. Me dá dica, você venceu, né? Não vai abacar. Chiquito. Absolutamente. E aí, e o Cruzeiro, é fácil? Não. Mas eu não vou participar dessa operação, não, hein? Eu tô fora dessa operação. Salvar Saci. Mas eu acho que não dá mais tempo esse ano, eu acho. Uia. Mais tempo do quê? Dá tempo de quê? Acho que não dá mais tempo. O campeonato tá terminando. Deixou mais tempo de muita coisa. Já falta pouco. E aí, dá tempo de quê nesse ano ainda, hein, Ulisses? Dá tempo de se salvar tranquilamente. O Inter é incaível nesse momento. Eu adoro essas frases. Incaível? Sabe o que me preocupa, Cicinho, é que até agora Ramon Dias não falou que não vai amarrar. Não disse ainda a frase que eu espero. É verdade. Já largou. Essa mesmo. Ele falou já pro Vasco, falou pro Corinthians, mas pro Inter ainda não. Tô concentrado na Libertadores. Do quê? São Paulo. Soberbinha? Mas de que que ele quer chegar no ano que vem. Eu pensei que tava na final. Eu pensei que você tava na final da Marco Aurélio Libertadores. Cunha, quando a gente pensa boa tarde, quando a gente pensa em São Paulo e Flamengo, é o jogo que o povo espera, não é? Grandes torcidas, grandes camisas, times tradicionais, não é isso? É isso, é jogão. Jogão que caberia num estádio grande, né? Mas, paciência. Já deu uma alfinetadinha. Vamos jogar na Vila Belmiro com muito prazer, não é? Aí é o templo do futebol. É verdade, é um estádio belíssimo. Templo do futebol, Pena que cabe pouca gente. Um jogo grande. Pouquíssima. Tinha que ser um estádio maior, porque o São Paulo precisa ganhar para a Libertadores, o Flamengo precisa ganhar para se manter na liderança, ou próximo da liderança. Então é uma pena que a gente não vai poder estar perto. Veja como são as coisas. Amanhã, Edu Dracena vai torcer para quem? Vai torcer pro São Paulo. E aí depois ele não sabe para quem torcer. Pro Santos ou pro Palmeiras no clássico da rodada. E aí, Edu, como é que você vai resolver esse problema? Boa tarde, Renata. Boa tarde, meus amigos. Haja coração, hein?
Ainda estou me preparando ainda para esse jogo, hein? É isso que dá a torcer. Se São Paulo ganhar do Flamengo, dá pra você torcer pro Santos ganhar do Palmeiras. O cara torce pra 10 times. Entendeu? Claro, Ter o respeito pros dois times, ter a história dos dois times, é isso que é duro. Tem um que não precisa torcer muito não, o juiz ajuda. Olha só quem tá aqui. Nossa, hoje ele tá com uma camisa moderna, não é? Tá no estilo casual, moderno mesmo. Segue sendo feio. E aí, muchacho, tudo bem? E aí? Qual é a de hoje? Qual é a boa do Renata, dia? eu não estava bem, mas aí quando eu cheguei aqui, me sentei e ouvi a sua voz, eu fiquei muito bem. Você está maravilhosa, maravilhosa como todos os dias. Eu só preciso te dizer uma coisa, que é um papo sério, importante, que preciso dividir com você. Você, por acaso, já... Ah, peraí, preciso fazer uma reclamação. Ô, Negrão, toca minha música aí pra mim, por favor. Toca minha música aí. Porque é o seguinte... Depois de ontem, presidenta... A nossa presidenta está querendo taxar o país. A nossa presidente quer taxar o país. A nova taxa é a OSS. E essa OSS nós vamos precisar discutir sobre ela. A Operação Salva Saci é uma taxação que a Renata quer fazer quando ela se tornar presidente da República. Eu estou contra. Não tem mais meu voto, não vou fazer mais campanha. Quando eu me tornar presidenta ou presidente do país, o que eu posso dizer é que as pessoas vão pagar imposto, elas mesmas. Elas não podem fazer com que os outros paguem o imposto, entendeu? É isso, é só isso. Pagar imposto, que é devido. Nos Estados Unidos tem taxa, você paga lá e paga taxa. Nos Estados Unidos é assim, velho. Imposto não é o assunto preferido do dia, não é? Mas é bom pagar. Agora, dá uma olhadinha em quem surgiu, resplandeceu, aconteceu aqui no telão. Oi, Capela, tudo bem? Nossa, olha só, gente, solto, leve. Caramelo. Tá daquele jeito, não é? Caramelo. Desde ontem. Tô tentando ficar zen, não me estressar. Um beijo pra você, grande semana pra todo mundo. Vocês falaram de pagar imposto, eu tô pagando os pecados. Eu vou falar o porquê, vou mostrar bastidor que eu gosto de quebrar protocolo. A gente muitas vezes tenta trabalhar com alegria, mas às vezes a gente fica maluco. Estamos aqui na Futebol do Palmeiras e tá rolando uma obra. Mostra a obra aqui, mostra a rapaziada aqui, Fábio França. Ó, a galera tentando trabalhar e o pessoal da desorganização aqui fala o seguinte, por nós aqui, vocês ficavam lá no meio da rua, não ficavam aqui, porque ficam os carros passando, o torcedor fica lá, quer dizer, Palmeiras deveria pensar um pouquinho, não só na sua torcida com os carros passando, mas também na galera que quer fazer uma cobertura decente, viu, Renato? Só isso aqui, tchau, obrigado. Que coisa, né? Mas eu sou contra, não só no Palmeiras, qualquer repórter tem que ficar na porta, no portão, no lado de fora de um clube. Me desculpa, isso aí eu não vou aceitar nunca, porque eu comecei no jornalismo em 2013, esportivo, e jornalista tinha acesso, conversava com jogadores, trocava ideia com os treinadores, as redes sociais não eram tão intensas ainda, eram outros tempos e a civilidade, né, Edu? Tinha até lanchinho, né? Tinha lanchinho, uma salinha diferenciada. Se eu fosse jogador hoje, eu pararia sempre na porta para dar entrevista, porque eu gostava de dar entrevista. Gostava. Que bom, mas né? todos nós gostávamos, assim, todos nós gostávamos. Eu abria a geladeira em casa, às vezes eu achava... Mas eu tinha que aparecer, ia pra coletiva, dar entrevista, pra falar. Eram outros tempos. Quem sabe um dia a gente ainda tem essa convivência. Eu não entendi, ele tá sendo expulso da calçada, é isso? Eu acho que amanhã ele volta do outro lado da rua. Eu acho que é uma coisa que tem que ser conversada com os clubes, dar uma atenção maior à imprensa. As críticas existem, as construtivas, destrutivas, a gente que ouve e a crítica que a gente quiser, você sabe o que é bom, o que é ruim para você, eu acho que não cabe esse tipo de postura com a imprensa. Eu sou um cara antigo de imprensa, eu nunca vi isso. Eu já cobri, eu tô indo para a 9ª Copa do Mundo, Renato. Eu vivia sentado na beira do campo, o Roberto Carlos batendo escanteio, a gente conversando com os jogadores, uma seleção que foi campeã em 2002. Entendeu? Roberto Carlos cantor não bate escanteio, só anda. Então é o seguinte, ele canta. Entendeu? Não, porque ele me irrita, né? Ele me irrita, ele não entende as coisas. Bom, que carinhoso. Então tem que ter um acerto urgente, porque a imprensa quer o bem do futebol também. Por favor, gente. Veja só como é bom ter um coração liberado de rancor. Às vezes você julga uma pessoa só por uma situação. Por exemplo, o Carlo Ancelotti deu mais uma chance para o Fabrício Bruno, que teve erros que foram diretos na derrota do Brasil para o Japão, e lá está na lista do Ancelotti, que vai falar aqui neste momento. Mas não vai para a Copa. Creo que nos últimos jogos hemos mudado muito a equipe para fazer teste. Creo que estes testes sempre
En ese sentido son positivos porque es una evaluación que tenemos que hacer, puede ser positivo o negativo. Creo que eu acho que os testes feitos han saído bem. Eu tenho mais conhecimento dos jogadores aqui, que não conhecia muito, e creo que não vamos fazer esse tipo de mudança que hemos feito na data FIFA de outubro. Eu acho que vou ter equipe nos dois jogos um pouco mais definido. Temos 7 jogadores do campeonato brasileiro. Isso significa que toda a CBF tem muita consideração de lo que está passando aqui no campeonato. Conhecemos o calendário, mas creio que a prioridade nesse momento hoje é o equipo nacional, a seleção brasileira. Então, hemos chamado os jogadores que eu acho que podem ajudar a seleção brasileira para esses dois jogos, o mesmo de Flamengo como Vitor Roque de Palmeiras. Você tem falado com o Neymar? Você tem acompanhado o Neymar? No he hablado novamente con Neymar. Vamos a ver quando ele pode recuperar e começar a jogar de novo. Você considera levar no grupo da Copa algum jogador que não tenha intensidade para ser titular, para jogar os 90 minutos, mas que possa te entregar um diferencial técnico no segundo tempo, durante 25, 30 minutos? Obrigado. Pode ser que eu vou levar um jogador que não tem intensidade por o primeiro jogo, por o segundo jogo, mas não vou chamar um jogador que não tem intensidade, que não pode ter intensidade para todo o Mundial. Isso não. Creo que precisamos de jogadores fisicamente a nível top. Mais tempo estou com os jogadores e mais nos acercamos à lista definitiva. Agora, creo que estamos muito cerca do que pode ser a lista definitiva do mês de junho. Creo que 17, 18 jogadores. Já tem um número aproximado de jogadores, 17, 18, que já estariam na cabeça dele até de forma definitiva. Claro que tem lesão, uma série de coisas que podem acontecer até uma Copa do Mundo, mas ele ainda tem dúvidas, isso está claro. E nessas dúvidas ele está experimentando, não conta com alguns atletas que estão lesionados e que não puderam ser convocados. Chico Garcia, que nota você daria para essa convocação específica contra times da África, Senegal e também Tunísia? Eu acho que é uma nota correspondente ao nível de preenchimento de vagas que essa seleção está tendo em direção à Copa. Eu daria um 8, que eu acho que 80% da seleção está definida. Claro, tem algumas questões que a gente ainda discute. Eu não entendo a insistência dele no Richarlison. E eu sei que daqui a pouco, por um 9 especificamente, né, ele perdeu algumas possibilidades. Tem uma informação de que o Pedro estaria nessa lista, mas aí, infelizmente, a lesão atrapalhou. Acho que ele ainda tem tempo para isso, mas o Richarlison jogou com ele lá no Everton e tal, mas não justifica cada vez que a gente vê o Richarlison na seleção e nem no clube. Mas é um cara de confiança e todo técnico tem a sua teimosia, tá? Então, essa está na cota do Richarlison aí nessa lista do Ancelotti. Fiquei surpreso com o retorno do Fabrício Bruno, e aí eu acho que é uma questão interessante até, porque ele não quer definir a participação ou a chance do Fabrício Bruno por conta das falhas que ele teve no último jogo. E também porque tem alguns zagueiros que não estão à disposição. Eu acho que tem uma base montada, mas tem alguns nomes que para mim já estão fixos. Assim. Vou me focar no ataque aqui, por exemplo. Estevão vai, João Pedro vai, Matheus Cunha vai, porque é um cara mais versátil, inclusive. Está jogando bem no Manchester United também, muito Rodrigo, Vini, e aí tem essa dúvida, ou essa oportunidade, essa lacuna. Vitor Roque, Pedro, o Richarlison, Luiz eu Henrique. acho que vai acabar indo o Luiz Henrique. Neymar. Eu estou na dúvida do Luiz Henrique. Eu acho que o Luiz Henrique, para mim, estaria, mas eu não sei se pro Ancelotti. Assim como para mim, o Richarlison não estaria, mas eu acho que pro Ancelotti está. Então, assim, pequenas variações a gente vai ter agora. Esses jogos serão muito interessantes para isso. Né? É que aqui dessa lista, na real, aquele centroavante mais fixo, João Pedro, faz muito bem, né? Se precisar essa função. E aí teria que ter mais um, né? E ainda tem o Rafinha que não está aqui. Sim.
Então, esse centroavante mesmo, quando você faz aquele chuveirinho... Era o Yuri, né? Vocês não querem falar, mas eu vou falar. Era o Yuri. Ele já esteve mais perto, já esteve mais perto. Não, mas pega também, tem o Caio Jorge, né? Que teve a convocação, mas bem lembrado. dia antes fez Igor 2 Jesus gols. também Então... tá nessa lista aí. E Pedro, claro. E o Pedro. Pra mim, o cara é o Pedro, né? Eu acho assim, eu acredito, Renata, que o Richarlison não vá pra Copa. Eu acho Mas que ele o Pedro tá indo em todas. vai. Ele é filho do homem, como é que tá? Ele tem dado algumas dicas ao Ancelotti, até nas entrevistas dele, ele deixa algumas coisas subentendidas. E o Richarlison é um caso, viu? Eu, pelo menos, pelo entendido em cima do que ele disse. O que é legal para nós aqui é nós vermos 7 jogadores que atuam no futebol brasileiro, em clubes brasileiros, sendo convocados. Muito tempo a gente ficou sem isso. Você pegava a seleção, tinha só da Europa, 2 jogadores que atuavam no futebol brasileiro, né? A chance do Vitor Roque, eu acho ela fundamental e merece pelo que o Vitor tá jogando. O Hugo é uma convocação, ele já deixou claro que o Ederson aqui vai ser o goleiro titular. Então, assim, eu vejo a defesa definida já, não é mesmo? E agora, Bruno Guimarães, Casemiro, e o Casemiro questionado um dia, quem que é um jogador que se aproxima ao seu futebol? Ele, o Fabinho. E olha o Fabinho convocado pelo Ancelotti. Então, quer dizer, o Ancelotti tem as suas convicções, tem os seus homens de confiança, Casemiro é o principal cara que ele confia, e eu acho que a seleção vai fazer bonito nessa Copa do Mundo, viu, Renato? Olha, do Fabinho, assim, eu sou apaixonada pelo futebol dele, pela versatilidade. Um cara que joga bem de zagueiro, lateral e volante. Qualquer uma. O que você colocava no Liverpool, ele jogava. Ele foi para Ará para ganhar, deve estar ganhando um caminhão de dinheiro, perfeito, ótimo. A vida é assim, você tem que definir seus contratos. Mas, na minha opinião, o Fabinho tinha espaço ainda em grandes clubes da Europa e até no Liverpool. Poderia ter ficado, foi uma decisão dele. Também acho. Eu, sendo muito sincero, tem alguns setores, eu acho que a seleção tem grandes jogadores. Zagueiro, na minha opinião, Militão e Marquinhos. Eu gostaria muito de ver o Léo Ortiz na seleção. No meu ponto de vista, mais jogador do que o Fabrício Bruno, por exemplo. E jogando no Brasil hoje, na minha opinião. Já jogaram juntos, né? Já jogaram juntos. Ele joga mais bola do que o Fabrício Bruno. Eu, particularmente, penso isso. E o Vitão? Eu prefiro. Que Vitão? Do Inter? X, daí Na tá sem moral, seleção brasileira ainda não. Mas eu me preocupo com alguns setores em si. Lateral. Eu não consigo falar quem vai ser o lateral titular da seleção brasileira. Tem o Alexandre bem no Flamengo. E na direita, Paulo Henrique, foi bem no último amistoso. Agora tem o Wesley, ele vai testar o Luciano Juba do Bahia também. Então eu fico um pouco em dúvida em relação a isso. O meio-campo é o que mais me preocupa, na parte da criação. Tem o Paquetá, que joga como 10 também, sabe jogar, só que eu prefiro ele também como segundo volante ali. Não segundo volante, mas um cara que... Um 8. Um 8, eu diria. Mas esse é o Bruno, né? Guimarães. Então, e quem vai ser o 10 da seleção? Mas quem é o cara de criação? Sabe quem que é a dúvida? O 10 da seleção jogando de 10 ali flutuando deveria ser o Rafinha, né? Ou sem o Neymar. Mas tem sido o Matheus Cunha. E na Copa, pra mim, o lateral direito da seleção é o Militão. Com a convocação. Na Copa. Com a E o zagueiro? E o segundo zagueiro? Com a convocação do Danilo... ele tem. Com a convocação do Danilo, ou ele está pensando no Danilo na lateral ou no Militão. Mas, gente, é muito jogador polivalente. O Juba faz lateral e faz ataque. O Danilo faz zagueiro e lateral. Militão. Todos Danilo, zagueiro e muitos lateral. fazem mais de uma função. É por isso Mas também. eu acho bom isso. Lógico. Acho que ele... Gente, na verdade, um treinador ele não tem que mudar a condição de um jogo apenas na substituição. Ele pode movimentar as peças de uma maneira diferente. A gente tem visto isso muito aqui no futebol brasileiro. Os treinadores não substituem necessariamente, mudam a função. Ora tem um cara que serve de volante, ora de terceiro zagueiro. O Inter, ele ruiu o esquema tático quando o Fernando, que fazia esse terceiro zagueiro e esse primeiro volante, saiu. De onde saiu o Inter, Ronaldo, na história? Eu não entendi. Não, a mudança. A mudança de você usar o mesmo jogador em posições diferentes. Mas é legal o olhar dele, só fechando o comentário, é legal o olhar dele pro Bahia, por exemplo, que faz uma baita campanha. O Luciano Juba merece muito estar na seleção, na minha opinião. É um dos melhores laterais aí do Campeonato Brasileiro. Merece. Então é legal o olhar do Ancelotti também pro Bahia. Será que o Reinaldo não caberia na lateral esquerda? Quem? Será que o Reinaldo do Mirassol não caberia na lateral esquerda da seleção? Fez falta no final de semana, estava suspenso contra o Botafogo. Nós estamos falando de experiência. O Ancelotti, ele não tem problema com idade. Então, por que não olhar... porque nós não temos uma unanimidade na lateral esquerda. E o Reinaldo é um jogador experiente. E o Chico falando aqui para armar o time, Alan Patrick. Pô, Chico, você... Mas sabe uma coisa interessante? Olha, ele levou jogadores aqui do Brasil de times que estão brigando pelo título, com exceção do Hugo Souza, né? Porque o Corinthians não é primeiro colocado, em segundo é verdade. Ele levou e deu mais uma chance pro Hugo. Era você essa daí, Ronaldo. Mas o que é bacana, Renata, ele tipo assim, mostrou, por exemplo, que por mais que o Fabrício Bruno houve a falha, não foi só para aquele jogo.
Ele está vendo o dia a dia e tá levando jogadores para ele ver realmente no dia a dia. Porque uma coisa Você que é vê no um clube. expert zagueiro de natureza, para você o Fabrício Bruno vai para a Copa? Não. Achei que você ia rodear ele, pô! Porque você me surpreendeu, mas ele tá assim, ó. Eu acho que mas ele tá certo. Mas ele tá certo. Mas eu acho que os quatro. Eu acho que os quatro será. Você é muito sincero. Militão, Marquinhos, o Alexandro e o Gabriel Magalhães. Perfeito, é isso Eu aí, acho que são esses quatro que vão para a Copa do Mundo. E o Danilo vai para... De repente, para lateral e zagueiro, você entendeu? Agora, eu quero ouvir Marco Aurélio Cunha, porque quero que você faça, Marco, um apanhado geral dessa convocação. Boa tarde, né? O que te decepcionou, o que você gostou, se é uma convocação que atende às expectativas que temos quanto à seleção brasileira. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Seja bem-vindo, doutor. Benção. Na verdade, a gente tem atacante demais, meio-campistas bons e alguns bem talentosos, e uma zaga indefinida, à exceção do Marquinhos, que é realmente o zagueiro, o capitão dessa equipe, ao lado do Casemiro. Nós ainda não temos laterais que a gente possa falar, são esses laterais. A ida do Fabrício Bruno é tipo um prêmio de consolação. Logicamente, ele não vai para a Copa. Não vou acabar com a sua carreira. Não vou acabar, vou ser justo com você, te dei mais uma chance. E ganha o grupo, né, doutor? Ganha o grupo. Vai dar ingresso. Mas depois vai ser, obviamente, outros E tem vão futuro superar. ainda, né, doutor? Tem, ele não é mau jogador, ele é um bom jogador. Deu azar e ponto, né? Então a seleção tem um monte de atacante, vai ser difícil por eliminação. Então, aí não foi o Pedro, hipoteticamente o Neymar. Então, nós temos muitos jogadores meio-campistas e atacantes e temos uma indefinição de zaga que ele vai ter que achar. E como bom jogador italiano, ele vai saber armar uma zaga que vai ter variações. Porque trocar 6 por meia dúzia não resolve. Então, ele vai ter o lateral que joga de quarto zagueiro, vai ter o lateral direito que joga de zagueiro central, vai ter um volante que faz a quarta zaga com 3 zagueiros. Então, ele vai criar um sistema que seja com muitas variáveis com as mesmas peças. Então, a seleção ainda tem, na minha opinião, tem aí 15 nomes que vão. Faltam os outros 8, por aí. Tá no caminho ainda, não tem muitos jogos ainda. Tem esses amistosos contra africanos, depois europeus, mais um amistoso antes da Copa e é isso. E depois, aí a brincadeira fica bem séria. Estamos aqui em altos debates e trocando ideias sobre seleção brasileira. Cicinho, de verdade, a posição que você jogava era essa, a mais emblemática hoje no Brasil, a lateral. Lá em 2002, quem não olhava para Cafu e Roberto Carlos, por exemplo, e dizia, meu Deus do céu, não temos problema nenhum. Só que as laterais estão indefinidas. E aí, qual é a sua sugestão? E eu acho que é isso que o Ancelotti pensa, Renata, exatamente nessa consistência defensiva, porque hoje você pega aí, as laterais realmente estão em abertas e eu vejo um grande, assim, potencial para o Militão ou até mesmo o Danilo tá ocupando essa vaga na lateral direita. E o Alexandro na lateral esquerda, porque são jogadores experientes, com carreiras na Europa e isso o treinador gosta muito. Então, o Ancelotti é um treinador que ele gosta muito dessa questão do sistema defensivo bem compacto, com jogadores experientes e altos. E pode optar por esse. Pode ter a surpresa do Wesley ou do Paulo Henrique, sim, mas para a Copa do Mundo eu não acredito não, Renato. De repente para o time titular, né, pensando em esquema tático. Chico, o Tite enfrentou a mesma coisa na última Copa no Catar e ele levou o Daniel Alves. Como é difícil, né? O Cafu e o Roberto Carlos, eles aposentaram vários laterais numa geração, porque Serginho, Silvinho, Júnior, Maicon, Cicinho, a gente tem muito lateral que podia tranquilamente ser titular da seleção e os caras não conseguiam, velho. O Vitor, lembra do Vitor? 4, 5 títulos de Libertadores, Cruzeiro, São Paulo. O Kleber, que jogou no Inter depois, Santos, Corinthians. E elevou muito a régua, né? Então hoje a gente fica esperando que os laterais sejam protagonistas. E quantos clubes europeus estão jogando sem lateral? Muitos. Só com zagueiros ali. Parabéns. O futebol está mudando também. Na Europa essa configuração é diferente mesmo. Muito bem, seleção brasileira bombando por aqui. A análise da convocação do Ancelotti. Quero falar de Vitor Roque. Quero ouvir ainda Everton Guimarães, Capelani. Seguinte, o Ancelotti falou sobre Vini Júnior, que há pouco tempo protagonizou uma espécie de rebeldia pública contra o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso. O que será que o Mister disse? Vinicius é jogador muito importante para nós, é jogador que pode ajudar-nos muito, temos muito carinho com ele. A vida personal dele
eu não sou seu pai, não sou seu irmão, eu quero só ser para ele um treinador, e não mais, sua vida personal é a sua. Ah, só faltava perguntar do namoro do Vini, né? Que é só o que se fala, né? Você só fala nisso. Os galos só pensam nisso, impressionante. Eu tô fora. Everton Guimarães, eu quero saber se você gostou da convocação do Vitor Roque. Você acompanhou bem de perto já esse jogador, sabe do potencial dele e agora recebeu uma chance com o Ancelotti. Então, Renata, eu preciso agora exercer todo o meu bairrismo aqui. Não entra na minha cabeça um jogador como o Caio Jorge não ser lembrado, né? O artilheiro do Campeonato Brasileiro não ir para a seleção. Estou dizendo assim, de não ser convocado agora. Não entra na minha cabeça. Acho que o Vitor Roque está vivendo um ótimo momento, despertando, inclusive, interesse mais uma vez, né? Interesses de clubes europeus. Está vivendo um grande momento, isso é muito bom. Demorou para encaixar, mas depois que encaixou com o Flaco ali, tem respondido muito bem. Acho que é uma boa, até porque o que a gente observa na convocação do Ancelotti é que ele tem o cara do vestiário, mas esse mesmo cara do vestiário, que é o Danilo, ele joga em todas as posições da defesa, o Alexandro também, ele leva o Fabinho, que é o jogador com características mais próximas do Casemiro, ele leva o Vitor Roque, que é um jogador de força, mas aí ele tem o Richarlison ali, que eu também questiono as constantes convocações, porque ele não tem respondido bem. Ninguém está dizendo que ele não possa responder, mas pelos jogos que vem fazendo, eu questiono. Agora, você precisa de alguém para costurar o jogo no meio campo. O Lucas Paquetá, a gente já sabe do que é capaz. Eu acho que o Matheus Pereira era um jogador que precisava ser testado, porque vive um momento muito importante. E, convenhamos, Renata, exercendo o meu bairrismo aqui, o Everson hoje é o goleiro mais completo do futebol brasileiro. Com as mãos e com os pés, o que esse cara faz, não tem nem outro goleiro fazendo. Tempo de reação, o cara experiente, rodado. Então, assim, eu puxo a brasa para a minha sardinha. Ou a minha sardinha para a brasa. Agora, todo mundo vai questionar sempre, né? Eu questiono o Bento, eu questiono o Danilo, acho que vai mais pela liderança, por exercer função nas 4 posições. O Paquetá a gente já sabe o que faz, acho que poderia testar outros e tal. Mas, em linhas gerais, gostei, eu confio muito no Ancelotti. Sempre vai ter um nome ou outro contestado, isso é fato, né, Everton? E acho interessante que a gente analise e tenha mesmo esses jogadores sempre no radar com possibilidade de convocação. E eu aproveito para chamar o Capela para saber da repercussão. Vitor Roque foi escolhido pelo Ancelotti. Quero saber se está todo mundo comemorando, feliz, não é? Até porque nessa data FIFA o Palmeiras vai entrar em campo contra o Santos. Jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Que foi, Capela? O que você está se lamentando, Capela? Qual é o problema que aflige este ser? O Caramelo foi barrado, só alegria, irmão. Ainda deve estar brigando. Expulsaram ele da calçada. Olha, que vou falar a foi, verdade. Expulsaram o cara da calçada. Vou falar a verdade pra vocês aí. Vou falar a verdade pra vocês. O quê? Esse é o preço por saber ouvir. Quanta bobagem que eu já ouvi nesse programa hoje. Juro, de verdade. Dá logo 13h para poder ir embora, porque não é possível. Seu Chico Garcia, eu não sei se você vai lembrar, mas no ano passado eu dei alguns panos, porque você adora passar um pano para todo mundo, né? Que a convocação é isso, que a convocação é aquilo. Eu vou comprar um rolão de papel esse ano, porque é inacreditável. A quantidade de bobagem. Nota 8 para a convocação da Ancelotti. Aí eu tenho que ouvir o Everton Guimarães, Caio Jorge, Matheus Pereira, Everson, que falhou até outro dia, poder de reação para lá e para cá. Pessoal, vem cá. Vocês ficam passando pano porque o Ancelotti é isso, porque ele habla, porque ele fala, porque ele tem o cabelo assim, porque ele fala com uma batata na boca, porque ele tem um chiclete na boca. Pessoal, se fosse qualquer técnico brasileiro, vocês estavam descendo porrete no cara. Convocação fraquíssima. Se fosse qualquer treinador brasileiro, onde já se viu convocar um reserva que não entrega nada, que já teve as suas oportunidades como o Richarlison, convocar um outro reserva, no caso Danilo. Por favor, pessoal, Andrei Lopes.
Andrei Santos. Gente do céu, onde que a gente vai parar com a convocação da seleção brasileira? Eu não vou normalizar aqui. Outros homens poderiam e deveriam ser testados. E eu lembro aqui nesse programa que no dia 28 de fevereiro deste ano, Vitor Roque foi anunciado oficialmente pelo Palmeiras. E eu cravei aqui, o Vitor Roque, que foi chamado por boa parte aí de Vitor Nhoque, ele entrega mais de 20 gols por temporada. Cara, praticamente só jogou em março e teve a sequência. Convocado agora justamente para a seleção brasileira. Já fez 17 gols no ano. Então, obviamente que a repercussão internamente ela é positiva nas convocações desses jogadores das suas respectivas seleções. Mas, obviamente, também dá uma lamentação, porque o Palmeiras perde jogadores importantes para a sequência da temporada. Então, a grande verdade aqui, passem pano ou não passem, a nota da convocação do Ancelotti para esses amistosos de data FIFA é 0, Renata. Que isso? Já que você citou o nome de Chico Garcia, você quer se defender, Não, Chico? combina com a dele aqui no programa, nota 0. Falou nada com nada. Eu só concordo uma coisa que o Capela falou. O quê? Quando ele fala, o Everton queria convocar o Dudu, o Everton, o Hulk. Na metade do Cruzeiro e Isso, metade cara. do Atlético. Matheus Pereira, o Everton acha que só existe o Cruzeiro no Brasil e o Galo. Cadê o Carlos Miguel, hein? Cadê o Carlos Miguel que vai ser titular na Copa? Cadê o Capelanes? Carlos Miguel que tá voando, que vocês tiraram sarro. Tá voando, quem tá voando é o burro. Isso vocês estão falando. Mas Exato, quando ele quem tomou tá 3 voando é gols no você. primeiro jogo, É o vocês burro que bateram tá nele, voando, né? Eu fico pensando, o que o Capelanes faz quando ele não tá trabalhando? Vai, fica batendo a cabeça na parede. Ele bate a cabeça na parede. Ele faz isso toda hora. Ele é Olha, completamente... gente, ele é olha isso. Não dá. Ele é o ser mais exótico. Tá bom, tudo certo. Agora... Eu te avisei, né? Eu te avisei. Lá eu atrás gosto falei dele, pra você. eu tenho uma tendência a gostar Meu Deus do céu. dessas categorias de pessoas. Olha lá, olha. Não tem. O que eu vou fazer? Eu gosto. Edu É o Dracena. caramelo. Edu, de verdade, a seleção brasileira, ela está muito bem servida em várias posições, mas a gente já comentou aqui com o Cicinho, os laterais ainda indefinidos, zagueiros, você já falou sobre as suas preferências, só que a defesa do Brasil, ela está muito bem calçada com a proteção do Casemiro, ou de um Fabinho, de um jogador assim. Dá para ver que ele está montando esquema tático, ele quer jogadores que façam aquele esquema que ele imagina. E, Renata, ele está queimando etapas. Ele chegou agora, praticamente, então ele está querendo acelerar. Que não é culpa dele. E conhecer o maior número de jogadores possíveis, né, para estar convocando, né, a última convocação para a Copa do Mundo. E ele tem que fazer realmente, convocar, porque, como eu falei, é uma coisa você analisar o jogador no clube, vendo ali na televisão ou até mesmo no estádio. Agora, você acompanhando ele no dia a dia, a postura do jogador, ver como que ele vai se adaptar ao seu esquema, e eu acho que isso é válido, muito bem. Agora, eu entendo também que ninguém vai ser unânime. Toda convocação vai faltar esse, vai faltar aquele, só que a gente tem que entender que a gente está praticamente, acho que há 9 meses, 7 meses da Copa do Mundo. Então, a gente tem que acelerar o processo. Então, eu acho que foi muito bem a convocação da seleção brasileira. E eu acredito, como o doutor falou, de 17 a 18 jogadores que já estarão na Copa do Mundo. E o resto vai ter agora essas aprovações aí nessas convocações para frente. Muito bem, Edu Dracena. Agora vamos com Chico Garcia. Pode ser, Ronaldão? Vamos com o Chiquito. Bora lá, Sgar. O Chiquito. Chiquito, Bonito, né? tá rindo do quê, Chico? O Chico falou 10 vezes o nome do Arthur aqui nesse programa hoje, nos bastidores. Não esqueceu o Renato, né? Esqueceu o Renato. Ah, finalmente. Arthur, meu Deus do céu. Calma, você vai chegar lá. Eu já desisti. Toda vez que o assunto é seleção brasileira, não tem como dissociar Brasil e Neymar. A pergunta existe, alguém vai lá e pergunta pro Ancelotti, ele responde. E ele deixa claro que ele quer jogador completo, 100%. Não quer jogador incrível, talentoso, craque, acima da média, mas que não está ali presente 100%, com as condições físicas ideais. É o que ele alegou mais uma vez, Marco Aurélio Cunha. Renata, o jogador para a seleção brasileira e Copa do Mundo tem que esquecer tudo, ficar naqueles meses que antecedem a Copa, focado no resultado, no trabalho individual, no trabalho coletivo, esquecer rede social, esquecer patrocinador, se é que é possível, né? E fazer só o seu trabalho. Então, o jogador que é profissional, que quer chegar à Copa do Mundo, são 7 meses. Larga tudo e joga futebol, pensa na carreira, treina o tempo todo, esquece um pouco o mundo paralelo e vamos tentar ganhar essa Copa. Porque com muita gente, com família, um grande problema da seleção, às vezes, é a família. A família, todo mundo quer ver a Copa, todo mundo fica pedindo ingresso, todo mundo quer o hotel, reservar. O jogador fica absolutamente incomodado, por mais que queira ter a sua família perto,
ele fica incomodado com tudo aquilo que lhe é solicitado. Por mais que tenha lá pessoas que façam isso, secretários que façam essas reservas, incomoda. Se eu pudesse dar um conselho para o jogador, vá sozinho. Não leve ninguém. Trabalhe pela Copa do Mundo. Aí complicou, porque a namorada do Vinícius Júnior, ela é uma influencer, assim, né? Se é que vai estar namorando até lá. Então vamos levar o Léo Dias. Vamos levar o Léo Dias pra lá também. Não, Léo Dias em futebol não deu muito certo, né, Léo Dias? Aí o Hexa cai. Se levar o Léo. Mas de verdade, gente, agora, o Neymar, ele deveria, e eu acho que ele se sente lisonjeado, porque o nome dele tá sempre na pauta, não é? O Neymar é um cara que, independentemente do contexto, ele é sempre lembrado, falado, comentado, comparado. Ah, mas não tem ninguém como o Neymar. Ah, mas o Neymar... Você é Neymarzete, né, Sgarbi? Não, o que eu vou falar agora pode me dar porrada, me chamar de Neymarzete. Não, aí, velho. Não, ele. Cara, eu toda vez que eu assisto um jogo da seleção, eu imagino o Neymar de titular na seleção mesmo. E, você tá imaginando o Neymar hipotético, o Neymar do passado. Não, cara, é o Neymar ele que chegando com o Batmóvel. Batmóvel, o Ulisses lá narrando em NJ com o Batmóvel. Não, mas eu imagino o Neymar, porque ele é o cara que... Você sabe que a Copa do Mundo não é Kings League, né? São coisas bem diferentes. Tá bom, Chico, dá uma segurada que você tava pedindo o Arthur na seleção aqui há 2 segundos. Eu não pedi ele na seleção, mas e o Arthur deveria, é um grande jogador, mas... Deveria. E o Neymar é o cara que, assistindo o jogo da seleção, quando precisa de algo diferente... Pô, eu imagino o Neymar saindo do banco e sendo esse cara diferente que seja, se não tiver tão bem... e já mudou. Não, se ele não tiver... Para aí, mas o Neymar aceitaria ficar no banco? Não, banco eu digo quando o Ancelotti fala de fisicamente nível top. Se o Neymar não tiver 100%, mas tiver 90%, não é o cara que vai jogar os 90 minutos, põe o Neymar para jogar 45. Mas 90% ele joga os 90 minutos. Eu acho que o Neymar tem que estar na Copa. Minha opinião é essa. De qualquer jeito, seja titular, reserva. E eu acredito que ele esteja bem fisicamente, porque agora parece que vai. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer, porque no Corinthians, quando sai o Mateuzinho, entra o Félix Torres. O que aconteceu? Eu entendi. Pô, e pensa no cara jogando e olhando o Neymar no banco, é uma sombra enorme, não é? Tava no Neymar. Não, se o Neymar tiver 100%, é titular absoluto, na minha opinião. Absoluto. Só que se não tiver nesse nível fisicamente top, como falou o Ancelotti, tem que estar lá, Mas a questão é o seguinte, é difícil analisar, né, ver a seleção exatamente sem o Neymar. Nós estamos falando aqui, o Neymar precisa estar 100%. Vamos lá, o Richarlison está 100%, gente? Quem está 100%? Entendeu? Nós não estamos vendo o Richarlison. O Neymar, na verdade, ele precisa estar dentro de campo. O Neymar dentro de campo, jogando com regularidade, ele não precisa estar 100%. Não, fisicamente precisa, né? Não, mas o Neymar 10% é melhor do que todos que estão aí. Eu diria, clinicamente, ele tem que estar 100%. Exatamente. O Ulisses não está 100%. É física. Mas o Ulisses não vai disputar uma Copa do Mundo em campo. Eu não aguento esse povo do jogo aberto. Tá todo mundo meio doido. O único que não é louco é o Capelani. Esse tem tudo normal. Ô, Capela, falando sério, Neymar pra você, vai estar ou não fisicamente bem, clinicamente, como o Marco Aurélio Cunha salientou? Se ele estiver assim, ele vai pra Copa. Você consegue ver esse cenário? A cara dele. Olha lá, vem. Só vê esse cenário quem é amigo do Neymar. Porque os parça do Neymar. Porque, atenção, Sgarbinho, não sabia que você era negacionista, hein? Você vai contra a ciência. Hoje eu li uma matéria muito bem feita pelo Rodrigo Matos aqui do UOL. Atenção, a Comissão Técnica da Seleção Brasileira teve acesso a dados físicos de Neymar e percebeu que seus índices estão muito abaixo de um atleta de alto nível. Então, quer dizer... Quem sou eu para ir contra a ciência? Quem sou eu para ir contra os dados? Gente, Neymar, você foi um gênio. Aqui está um fã do Neymar. Eu sou Neymarzete também, mas infelizmente hoje o Neymar, ele é um jogador aposentado. Hoje o Neymar, infelizmente, não consegue mais entregar. É só você pegar o recorte aí de 3 anos para cá. Quantos jogos o Neymar conseguiu jogar? Ele tem 33 anos só, deveria estar no auge físico. Infelizmente não está, ninguém escolhe se machucar. Mas o Neymar, infelizmente, não consegue mais entregar aquilo que encheu os nossos olhos de esperança e genialidade. O Neymar hoje parece um veterano em campo. Então, com todo respeito, só acho que o Neymar vai estar em alto nível físico daqui menos de um ano para a Copa do Mundo. Quem é parça dele, Renato? Esquece. Capelanes, eu já imaginava que seria por essa linha, hein? Ulisses, você tem alguma coisa para falar sobre NJ? O NJ é o seguinte, é o principal jogador de futebol brasileiro. É um cara que a seleção precisa muito dele, nós sabemos disso, todos os comentaristas. Podem até não gostar dele, entendeu? Podem até não gostar dele. É um cara excepcional como pessoa, sensacional,
entendeu? Um cara que tem um coração gigante e eu vou defender sempre e está ciente do que ele tem que fazer para voltar a jogar pela seleção brasileira. Só queria dizer para o Depende Capelães... única e exclusivamente dele e ele vai fazer. Agora, pegar os índices do Neymar agora... Fisicamente, desculpa. É a mesma coisa que uma pegar o meu burrice. aqui, ó. Não, tem que olhar pra questão de porque convocação. o cara tá voltando de uma contusão séria agora. Só então você dizer pegar os Capelães índices dele, ele vai estar abaixo, O entendeu? Joeliton deve ser o líder no GPS, tá? Deve ter os números físicos maravilhosos. O Joeliton, assim, meu Deus do céu. O Neymar, se ele tiver mal nos números, ele não vai... A quantidade de negacionista no meio do estúdio aí é brincadeira. E ainda é o jogador... A quantidade de gente que vai contra a ciência é uma vergonha. E é ainda o único jogador do futebol brasileiro que tem condição de definir em um lance um jogo. Ainda é. E vocês terão surpresas em relação ao Neymar. E o senhor também, o Caramelo. Caramelo, você vai ter surpresa. O que eu mais desejo, de verdade. Doutor Fiel foi promovido a doutor NJ. Parabéns. Outra coisa, o Rambo, quando estava na cidade... Ele era um alvo fácil. Quando ia pro mato, ele já não era um alvo mais fácil, porque ele se camuflava. O Rambo tinha dessa. Então, quer dizer o seguinte, cada um no seu habitat natural, entendeu? Não. Então vai pro Marco Aurélio Cunha, pra então gente... vai pro oceano, Ronaldo. Pra finalizar, gente, claro que todo mundo quer o Neymar 100%, o Neymar jogando aquilo que a gente já viu inúmeras vezes. Esse é o desejo da nação até para uma Copa do Mundo. Mas a gente vai depender dele, ele vai ter que se dedicar bastante até o ano que vem. Renata, tem um problema atual que é dar muita confiabilidade a números e pouco a capacidade do atleta, técnica, de genialidade. Então, se fica buscando muitos números, que é importante, é algo para ser analisado, interpretado. Mas número não joga. O que joga é a capacidade individual de bater uma falta e fazer um gol. Se pudesse colocar o Zico... Doutor, só pra bater uma falta, senhor doutor, servia. desculpa, eu vou ter que borrifar. Não, você não vai Você vai O médico tá indo contra a ciência, doutor. Você não foi farrão, doutor. Eu vou dar... Caramelo! Eu vou falar a última coisa. Scout é fundamental, mas não define. Números é fundamental, mas não define. Quem define é capacidade, vivência e você saber o que fazer numa partida de futebol. Um é médico, outro é 27 vezes na escola. Sai daí, Eles seguem o duelo por aqui. O Jogo Aberto vai acabando, amanhã tem mais. O Neto chega com os donos da bola. Uma boa tarde pra todo mundo.